Oi pessoal, tudo certo? Hoje então continuo a nossa série sobre Schopenhauer e dessa vez então, nesse terceiro vídeo aí da série, resolvi trazer um tema para vocês que eu uni sobre o nome A Arte de Conhecer a Si Mesmo. Que, na verdade são dois fragmentos distintos, cada um sobre um assunto específico, mas que eu juntei sobre esse nome, que na verdade é o nome do próprio livro, né? A Arte de Conhecer a Si Mesmo. Na verdade são fragmentos póstumos, não é um nome que Schopenhauer deu, mas que caiu bem devido aí ao conteúdo mesmo dos próprios fragmentos. Então, vou continuar conforme eu já tinha feito nos outros vídeos, ou seja, ler, né, os fragmentos e comentando aos poucos com vocês aí. Então, primeiramente agradeço a todos aí que comentaram nos últimos vídeos, né? Recebi até e-mails aí de agradecimento também por essa série, porque o pessoal às vezes procura sobre Schopenhauer e não encontram vídeos que comentam a obra dele, né? Geralmente comentam sobre a biografia dele ou coisas querelas da vida pessoal dele, etc. Os vídeos acabam que ficam mais superficiais e não encontram um vídeo, né, de alguém realmente comentando ali, alguém que estudou Schopenhauer, né? Schopenhauer é um filósofo que eu estudei bastante assim. Então, é claro que eu fazendo um vídeo também, por mais que eu tente aprofundar um pouco ainda, é um vídeo superficial. Eu poderia fazer vídeos bem mais profundos sobre Schopenhauer, né? Lá no início do canal, por exemplo, vocês podem ver uma live que eu fiz sobre Schopenhauer, com um dos maiores perfis do Brasil do Instagram sobre Schopenhauer, né, que é o Schopenhauer Brasil, e ele me convidou para uma live sobre Schopenhauer, porque na época eu tinha escrito um artigo sobre Schopenhauer e a música e tal, ele gostou e me convidou para a live. E aí, né, ali, por exemplo, eu aprofundo bem mais as questões da filosofia de Schopenhauer, né, passo pela estética dele, a filosofia da música dele, da arte, etc. Então, são vídeos acabou, né, que ficou mais denso, assim. Então, a minha pretensão aqui é, ainda que aprofundar um pouco, não ser tão denso. Até por isso os vídeos estão rápidos. Tem alguns que comentaram querendo vídeos um pouco mais longos sobre Schopenhauer também, porque gostaram, né? Mas a minha ideia aqui é, como os fragmentos são curtos, a ideia é comentar um pouco sobre eles e não fazer um vídeo muito longo sobre o fragmento curto, né? Se os fragmentos fossem bem maiores, aí teria muito mais coisa para comentar, né? Não que não tenha, eu poderia ficar mais tempo aqui e tal, mas como são fragmentos que ele não remete direto às questões da filosofia dele, mas sim questões mais de vida, da vida dele, né? Eu acredito que assim, os comentários mais breves acabam mais interessantes e, né, deixar assim, uns vídeos mais longos quando eu for fazer algum vídeo sobre algum ponto específico de dentro da filosofia dele propriamente, né? Aí sim a gente teria um assunto bem denso para falar. Mas, enfim, de toda forma eu agradeço, né, a galera que comentou aí e tal, que está gostando. Então, valeu mesmo. E vamos continuar então. Vou começar, eu vou ler o fragmento 4 e 5 e então comentar um pouco sobre eles. Vamos lá. A parte de mim que fica mais próxima das coisas exteriores, como uma camisa fica do corpo, é minha independência, que não admite que eu seja obrigado a esquecer quem sou e, assim, a desempenhar o papel de outro. Por exemplo, o de um escritor cuja produção é seu ganha-pão, ou o de um professor para quem seu saber e pensamento são como as mercadorias que um merceeiro coloca em exposição, ou o de um conselheiro expondo suas ideias, ou ainda o de um preceptor. Então, é um fragmento bem curto, mas que reflete justamente esta ideia principal ali do título, né, que é a arte de conhecer a si mesmo. Ou seja, aqui ele já está colocando isso, ou seja, a relação entre a independência dele e o fato dele conseguir ser ele mesmo e não se tomar por outro. Essa é a lição aqui desse fragmento, né? Que é muito interessante. Ou seja, a lição de que, de um lado, a gente deve manter a nossa independência por determinados meios, né? A gente sabe que ele tinha os meios dele ali, que acabaram sendo a herança paterna, etc. Né? Então, um pouco mais tranquilo, né, do que a maioria das pessoas. Mas ele também manteve essa independência diminuindo a ambição dele. É o que ele comenta em várias vezes ao longo da obra. Por quê? Porque se ele quisesse, por exemplo, um cargo de alguma coisa, se ele quisesse, por exemplo, ter mais dinheiro, se ele quisesse, enfim, né, ambições desta ordem, essa independência já não seria possível para ele. Por quê? Porque o que ele fez, na verdade, ele abaixou, digamos, diminuiu a sua ambição
e focou na parte de uma ambição intelectual. Então aquilo que ele tinha de renda, etc., já bastava para ele, e ele focou, né, nessas outras coisas de uma questão intelectual e daí em diante, né? Uma evolução nesse sentido e diminuiu a ambição em outros pontos. Então, claro, é uma escolha, né? Isso aqui não é uma regra, não é que todo mundo tem que fazer isso nem nada. Depende do seu estilo de vida, ou do seu sentido, né? Da sua ambição mesmo, né? A ambição dele era essa, então ele conseguiu fazer com que essa independência servisse àqueles fins, né? Se o seu fim é outro, você vai tentar de outra maneira daí em diante, mas a questão importante aqui é a questão de uma certa independência exterior, né? Por quê? Porque justamente quanto maior essa dependência nossa, mais a gente deve, a gente precisa se submeter aos ditames alheios que muitas vezes não vão deixar a gente seguir aquele outro sentido que é o nosso próprio. Então, daí a importância da questão de uma certa independência, né? Mas que então ela fica tão mais possível também quanto mais a gente limita nossas ambições em outros campos, né? Porque se você nunca se satisfaz com, por exemplo, bens materiais, etc., né? Você vai perseguir aquilo ali a vida inteira. Só que para isso você vai precisar o quê? Se tornar refém daqueles que vão te dar aquilo ali de alguma forma, né? Seja pelo trabalho ou por outros meios, né? Então, digamos que mesmo que você adquira essa independência econômica, na verdade você não adquiriu uma independência, porque você ainda precisa, né? Então, é uma independência apenas parcial, né? Claro que numa sociedade de mercado, uma independência completa é quase impossível, porque a gente sempre vai depender de outros, né? Como é uma questão de troca de coisas, a gente precisa de outros para fazer essa troca. Mas a gente pode pensar em limites para essas trocas, né? Limites para essa ambição que vão limitar, digamos que essas trocas também em algum sentido, certo? Então tudo isso é interessante a gente extrair daqui, né? Como uma espécie de lição. Cada um, claro, para a sua própria vida, seu estilo de vida, né? Mas aqui a coisa é bem interessante. Então eu vou ler novamente e agora comentar trecho a trecho. A parte de mim que fica mais próxima das coisas exteriores, como uma camisa fica do corpo, é minha independência, que não admite que eu seja obrigado a esquecer quem eu sou. Então olha que interessante isso aqui, né? Ou seja, a ideia de que você tem que ter sempre em mente quem você é. Porque muita gente esquece, até em termos de uma filosofia agora, né? Ou seja, lembrar de si mesmo, manter o si mesmo como uma espécie de centro, uma unidade da consciência através da qual você consegue, então, direcionar melhor a sua vida, porque senão você fica à mercê de tudo, né? Qualquer coisa que venha você aceita, né? Então você esquece quem você é e, portanto, quais são os seus objetivos, qual é o seu sentido, quais são os valores daí em diante, né? E aí você fica à margem do rebanho, digamos assim, né? E ele continua. E assim desempenhar o papel de outro, ou seja, o que ele está falando, se ele não mantivesse, né, esta ideia de quem ele é, ou seja, se ele não tivesse primeiro, né, de tudo, conhecido a si mesmo a ponto de saber o que ele é e o que ele quer, ele teria ficado à mercê dos outros, e aí, como ele, nas próximas palavras dele, a desempenhar o papel de outro, ou seja, o papel de uma pessoa que não é ele mesmo, ou seja, a desempenhar algo que não estava dentro do sentido dele, né? Uma das fontes de infelicidade, se a gente pensar, né, de grande parte das pessoas, muitas vezes é isso, ou seja, a pessoa está desempenhando um papel que não é o dela, ou seja, ela está lá fazendo uma faculdade que não tem nada a ver com ela. Ela está trabalhando, né, num serviço que nada tem a ver ali com as ambições dela, com o que ela quer. Ela está convivendo com pessoas que às vezes não são as melhores, né, para o estilo dela, para o tipo dela e daí em diante. Né? Ou seja, ela está desempenhando o papel de outro. Né? Ela ainda não, ou ela não encontrou a si própria, ou ela encontrou a si própria, mas não encontrou os meios, né, para dar vazão ao que ela é. Então são duas coisas distintas. Uma coisa é o que a gente é, né, e outra coisa é o que a gente consegue fazer daquilo que a gente é. É claro que ninguém consegue maximizar isso no sentido, né, total, porque a gente sempre está buscando algo, né? Senão a gente ia acabar e ficar na paz perpétua kantiana, né? E simplesmente ia deixar de fazer as coisas. Porque você não ia precisar perseguir nada, né? Não ia ter um objetivo além do que você já tem. Mas isto, né,
é uma coisa diferente de não se conhecer quem se é. Ou de desempenhar um papel de outro. Porque você pode desempenhar um papel de outro temporário. Só que tem pessoas que, como elas não se conhecem a si mesmas, elas desempenham aquele papel de outro sem saber que é de outro. Entende a diferença entre as coisas? Então uma coisa é você, né, conhecendo o que você quer, o que você é, etc., você pode até desempenhar um papel de outro temporário, certo? Como se fosse quase como se você fosse um ator. Né? Um papel meio dissimulado, digamos assim. Para você chegar em determinado fim. Né? Isso é muito comum, por exemplo, dentro do mercado, do trabalho, e daí em diante. Né? Mas você sabe que aquilo não é necessariamente para você, então você está fazendo aquilo temporariamente. Outra coisa é você estar fazendo aquilo sem saber para onde você vai, quem você é e daí em diante. Você desempenhar um papel de outro sem saber que está desempenhando o papel de outro, né? Ou seja, você não tem a consciência disso. Aí ele continua. Aí ele dá uns exemplos aqui, né, do que não seria o papel dele. Muitos desses aqui, ele na verdade está se referindo a ele mesmo. Tá? Porque são coisas que ele fez ao longo da vida, mas que ele não deveria ter feito, digamos assim, quando ele vai enumerando isso aqui. Que é o seguinte. Ele fala, né, desempenhar o papel de outro. Por exemplo, de um escritor cuja produção é seu ganha-pão. Então ele, por exemplo, né, escreveu obras ali já na sua juventude, ali, né, juventude não, assim 29 anos, eu acho, 30 anos, ele escreveu a maior obra dele. Vocês viram o tanto que ele é precoce nesse sentido. Né? Então Schopenhauer ele escreveu O Mundo com Vontade de Reabilitação com isso, com essa idade mais ou menos, 29, 30 anos, uma coisa assim. Então imagine, né, você escreveu um livro daquela magnitude nessa idade. Mas vamos supor que ele tivesse ganhado dinheiro com isso, talvez ele se tornasse um escritor, né, mais prolífico, no sentido de ficar escrevendo uma obra atrás da outra para ganhar dinheiro. Só que como ele não ganhou, ele também meio que, vamos dizer assim, desistiu disso, né? Não que isso já tivesse uma meta dele, mas poderia ter ocorrido, né? Acredito que é por isso que ele coloca isso aqui. Ou seja, o escritor cuja produção é seu ganha-pão. Então isso não era ele. Outro exemplo, o de um professor para quem seu saber e pensamento são como mercadorias que um merceeiro coloca em exposição. Aqui ele faz uma crítica, uma sátira aos professores, né? Universitários, daí em diante. E, por outro lado, também, ele tentou ser um professor universitário e não conseguiu, né? Porque ele chegou lá a ter uma classe, uma coisa assim, inclusive na mesma faculdade que o Hegel dava aula, eu acho, na época, e ele não tinha alunos, os alunos não iam ver ele, ia todo mundo para ver o Hegel, uma coisa assim. E isso é um dos pontos, né, que ele tem essa crítica aí ao Hegel, né? Já vem daí, desde essa época. E então ele meio que se frustrou com esse meio universitário, daí em diante, né? Também ele chegou a mandar ensaios dele para algumas academias e elas não aceitavam os textos dele. Alguns ensaios dele, né, concursos que ele participava. Eu acho que ele ganhou talvez apenas um concurso, que foi com um ensaio sobre o livre-arbítrio. Né? Só que os outros textos sobre a moral, sobre outras questões, ele não conseguiu. Ele meio que se frustrou com esse meio universitário e aí o resto da vida ele passou atacando esse meio. Né? Quer dizer, tem um livro dele bem interessante sobre isso, que é Sobre a Filosofia Universitária. Né? Esse livro assim, ele simplesmente destrói assim, a possibilidade de uma verdadeira filosofia universitária. Né? É bem interessante. E, enfim, mas de um jeito ou de outro ele tentou ser isso e não conseguiu. Né? Então só que ao mesmo tempo depois, né, ele vê que praticamente ele não deveria ter tentado isso, porque dado que ele ele nem precisaria disso. Quer dizer, ele é o Schopenhauer, para que ele seria um professor de filosofia? Né? Hoje a gente está falando dele aqui e não dos professores de filosofia da época dele. Ou seja, ele se tomou por outro quando ele quis virar um professor de filosofia. Só que ele era muito mais do que isso. Né? Então ele se tomou por outro e, portanto, foi um erro, né, da parte dele aqui. E aí, por último, ele coloca ou um conselheiro expondo suas ideias ou ainda de um preceptor. Então aqui são outras coisas que ele né, poderia tomar-se mas não acabou não seguindo isso, ou não se tomando por isso, porque isso iria contra o que ele é. Certo? Então esse é o primeiro fragmento. Agora eu vou ler o segundo, que está bem curto, né? Vocês verem que esse é um fragmento bem curto, mas bem interessante. Né? E agora o número 5. Vou fazer a leitura. Como para mim as pessoas com quem vivo nada podem ser, meu maior prazer na vida são os pensamentos monumentais deixados por seres semelhantes a mim.
que, como eu, uma vez vaguearam por entre as gentes do mundo. Sua letra mais morta afeta-me de maneira mais familiar do que a existência viva dos bípedes. De fato, a um imigrante, a carta recebida do país natal faz muito mais sentido que a conversa com os estrangeiros que o cercam. E, de certo, para o andarilho na ilha deserta, os vestígios de humanos que por ali passaram são muito mais familiares do que todos os macacos e cacatuas nas árvores. Esse aqui é um trecho mais satírico dele, né? Mas que também está expondo isso aí, ou seja, parte do que ele acredita que é e daí em diante, né? Então vamos por parte. Desculpem a tosse, pessoal. Como para mim as pessoas com quem vivo nada podem ser, então aqui ele já traz essa questão meio que da insociabilidade dele, né? Ou dessa existência um pouco mais retirada dele. Isso aqui ele aprofunda, para quem se interessa por esse assunto sobre solidão, etc. Eu até pretendo fazer, quem sabe, no final do ano, outra série, né, sobre Schopenhauer. E aí eu posso aprofundar em um outro livro dele que é muito bom, que chama A Arte de Envelhecer, né, que eu já li, eu tenho aqui também. E um dos assuntos, né, que ele trata muito lá é essa questão da solidão. Então, né, para quem aí não leu ainda esse livro e quer saber sobre esse assunto, eu recomendo bastante, até porque é um livro mais fácil dele, assim, né? Não é um livro de filosofia densa, é mais parecido com esse aqui. Aí ele continua, né? Como para mim as pessoas com quem vivo nada podem ser, meu maior prazer na vida são os pensamentos monumentais deixados por seres semelhantes a mim. Então aqui é algo bem recorrente na obra de Schopenhauer, né? Essa, digamos que aristocracia intelectual que ele coloca, né? Como se durante as eras, isso é bem claro em outros livros dele, é como se ele pensasse que todo esse mundo intelectual mais denso, né, ele na verdade é constituído de poucas pessoas ao longo das nações, digamos assim, né, no mundo, né, pessoas que estão espalhadas pelo mundo, mas realmente indivíduos isolados, né, nos países, digamos assim, e que na verdade todo este mundo intelectual mais denso é uma conversa entre essas cabeças, enquanto todas as outras estão vivendo sua vida normalmente. Essas cabeças estão realmente se importando com isso. Outras pessoas simplesmente fingem que gostam dessas coisas, etc., mas na verdade não, essas coisas não são do interesse mais profundo delas. Elas só tomam essas coisas ali, conhecem um escritor ou outro, um filósofo ou outro, mas não é algo que elas tomam como uma meta de vida, né? Então, por isso que ele diz, né? Meu maior prazer na vida são os pensamentos monumentais deixados por seres semelhantes a mim. Então, para ele, existe essa hierarquia natural entre os tipos intelectuais e quem não está nessa hierarquia, para ele, não são pessoas semelhantes a ele, né? Pelo menos não neste ponto, né? Então, é basicamente isso aqui que está por trás, né? É uma antidemocracia do intelecto, né? Vamos colocar assim. Ele continua aqui, como eu, uma vez vaguearam por entre agentes do mundo. Ou seja, né, pessoas dispersas de todas as épocas, pensadores, etc., escritores de outras épocas, que, né, vaguearam por entre agentes do mundo. E aí ele coloca essa frase que é bem interessante, né? Sua letra mais morta afeta-me de maneira mais familiar do que a existência viva dos bípedes. Então aqui ele faz a sátira, né, a massa de pessoas como bípedes, né? Sua letra mais morta afeta-me de maneira mais familiar. Ou seja, né, basicamente ele está falando que ele prefere conversar, entre aspas, né, com essas grandes cabeças, através de obras, de livros, de pensamentos e daí em diante, do que simplesmente ficar, né, tagarelando com a maioria das pessoas, etc. E aí ele continua. De fato, a um imigrante, a carta recebida do país natal faz muito mais sentido que a conversa com os estrangeiros que o cercam. Então aqui ele coloca uma imagem, né, que traduz isso, que ele quis expressar antes. E de certo, para o andarilho na ilha do deserto, os vestígios humanos que por ali passaram são muito mais familiares do que todos os macacos e cacatus nas árvores. Então aqui ele continua com essa questão satírica, né? No sentido de que para ele há quase essa semelhança, né? Há na verdade uma espécie de abismo, né? Que não deixa com que as pessoas se comuniquem de uma maneira efetiva, porque é quase como se fossem espécies diferentes, vamos dizer assim, né? Então Schopenhauer ele faz ao longo da obra dele bastante esse tipo de crítica e que a gente nota, na verdade, é bem atual, né? Se a gente for
parar para pensar, né, na massa de pessoas, etc., né, que realmente se importa com essas questões que o Schopenhauer se importava, etc., né. Vocês pensam, por exemplo, o seguinte, que vamos trazer um assunto que a gente discute sempre aqui, que é essa questão, por exemplo, do mercado sexual, né? Eu fiz um vídeo aí passado, inclusive, sobre isso, né, falando sobre a relação entre economia, mercado sexual, etc. Então, imagine que, por exemplo, a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, estão dentro desse mercado, digamos assim, né? Só que quem realmente quer pensar sobre isso? Entendem? Que a vida das pessoas é ter passado por um tanto de coisas, só que realmente são poucas pessoas que vão parar para querer entender isso, né? Para ir um pouco além apenas da prática, certo? Apenas de simplesmente seguir aquilo ali de uma maneira inconsciente, digamos assim, né? Então, querer tomar consciência do processo, refletir realmente sobre as coisas, tentar estudar um pouco sobre os temas, entender o que está acontecendo no todo, no geral e no particular também, etc., né? Então, o Schopenhauer, né, em certo aspecto, apesar da crítica mais ácida aí a essas coisas, não deixa de estar errado aí, né? Quando ele faz também esse tipo de crítica, que é bem interessante. Então, acho que com esses dois fragmentos, basicamente, a gente conseguiu, pelo menos, entender um pouco ali dessa questão que eu coloquei no título, né, que é o título do livro dele também, a arte de conhecer a si mesmo, né? Ou seja, a gente precisa daquilo que ele falou no início, que é um conhecimento de si mesmo, na verdade uma independência, né? E o conhecimento de si mesmo para não se tomar pelo que o outro é. E um exemplo disso é o segundo fragmento, que é justamente quando ele toma consciência de si mesmo, fala, não, se eu prezo esse tipo de coisa aqui, esse tipo de valores, esse tipo de vida intelectual e daí em diante, eu tenho alguma coisa diferente com das pessoas. Porque a maioria não está interessada nisso. Elas não estão interessadas em assuntos objetivos, mas perdem-se na subjetividade, né? Então, quer dizer, existe uma diferença aqui. Só que essa diferença só é conhecida quando a gente justamente para se conhecer a si mesmo. Senão a gente não nota as diferenças. Você não conhece a si mesmo, como que você vai, né, se comparar? Não tem jeito. Então você tem que conhecer os outros e conhecer a si mesmo. E aí, a partir daí você vai fazendo comparações daí em diante, né? E é isso. E essa questão também, o Schopenhauer aqui, ele coloca essa sátira, etc. Em outros trechos ele coloca também a necessidade de você conviver bem com a maioria das pessoas, independente desse tipo de hierarquia natural, que para ele era uma hierarquia natural, né? Uma hierarquia espontânea. Ou seja, há pessoas que nascem mais inteligentes, outras não. Há pessoas que nascem mais, sei lá, com um corpo que vai proporcionar a elas uma atividade física mais vigorosa, a ser um atleta, por exemplo, e outras não, e daí em diante, né? Mas não é por isso também que você vai sair esnobando todo mundo né, criticando todo mundo e daí em diante, né? Não é isso, não é nesse sentido que ele está colocando aqui. Porque em outros textos ele fala que, né, na hora que você viver em sociedade, você tem que viver pacificamente e não ser um orgulhoso por causa dessas coisas daí em diante. Inclusive ele fala que, em outro texto que eu estou lembrando, ele fala que basicamente você tem que agradecer a natureza por existir isso. Porque a condição de existir intelectos superiores é existir intelectos inferiores, ele diz. Ou seja, né, sem um, o outro não existe. Então, quer dizer, né, na verdade você não tem que criticar o mundo por isso. Você simplesmente tem que... Você vai aceitar as coisas, né, no sentido nietzschiano, um amor fati. Né? Não estou falando que Schopenhauer é nietzschiano, tá? Porque o Nietzsche vem depois de Schopenhauer. Mas apenas para a gente colocar aí a questão de se aceitar o destino. Na verdade, essa coisa de aceitar o destino já está no Schopenhauer. O Nietzsche ele coloca isso numa frase, né, uma filosofia talvez mais robusta voltada para esse lado, o amor fati, etc. Ele amplifica isso, mas, por exemplo, nessa obra da Arte de Envelhecer, que está dentro de uma obra maior de Schopenhauer chamada Parerga e Paralipomena, que são os últimos ensaios dele, Schopenhauer deixa bem claro que, né, você deve aceitar a vida como é. E que parte, inclusive, da felicidade é essa aceitação. E que nada vai mudar, as pessoas não mudam, as coisas não mudam, digamos assim, né? Porque tudo está dentro de um ciclo de causalidade. Então, ele parte de um determinismo, uma causalidade, um fatalismo quase grego, digamos assim, né? Para falar que também não adianta você ficar se revoltando, que na verdade ele diz que você tem que interpretar a vida das pessoas, os atos das pessoas, mesmo os mais toscos,
como você interpreta o movimento de uma pedra. Ou seja, você não vai mudar a pedra. Do mesmo modo, você não vai mudar o caráter de alguém e daí em diante. Né? Ele interpreta o mundo dessa forma, e quando você começa a julgar tudo isso como um mero fenômeno natural, ou seja, a ação de uma pessoa é igual a ação de uma pedra, né? Você não vai se revoltar contra a pedra, então você não vai se revoltar contra a pessoa também. E basicamente isso. Né? Isso não significa que não deve haver, digamos que, punição no caso de crime e daí em diante. Aí já é a filosofia do direito dele, é uma outra coisa. Mas né, uma coisa é você intervir com uma causa para que a coisa não reaconteça. Né? Outra coisa é você simplesmente ficar chateado com uma coisa, né, etc., que não poderia ter ocorrido de outra forma. Né? Então, é interessante essa visão dele, né, de tentar observar o mundo natural como realmente um mundo natural, né, onde a necessidade, ou seja, as leis naturais necessárias por trás de algo inorgânico são tão estritas quanto aquelas que estão por trás do que é orgânico, digamos assim. Né? É uma visão bem interessante. Né? Enfim, pessoal, mas aqui eu já estou indo longe aí em digressões de outros temas dentro da filosofia dele, né? Mas por hoje é isso, então. E deixe aí seus comentários, sugestões né? Outras coisas também. Então a série de Schopenhauer eu vou fazer mais alguns vídeos sobre. Depois volto a outros temas. E aí mais pra frente, aí, daqui, quem sabe no fim do ano, alguma coisa assim, eu volto, né, com Schopenhauer, já que o pessoal gostou aí também. Mas a ideia é fazer de outros filósofos também. Beleza, pessoal? Grande abraço. Tchau, tchau.